vou só fazer uma pergunta e aí Sim, você desenvolve. Tem 40 minutos para desenvolver. Manda, querida, manda. Eu queria saber justamente essa relação, Cal, porque quando a gente viu esse tema, a gente se deparou com o tema, eu fiquei, gente, como é isso? Peraí, mitologia grega e as repercussões na vida pessoal e profissional. O que tem a ver a mitologia grega com as nossas vidas, com os nossos sentimentos, tanto bons quanto ruins? Perfeito. Qual é essa relação? Bom, uma das coisas interessantes para perceber é que mitologia é parte dos grandes campos do conhecimento humano. Então nós temos aí a mitologia, a filosofia, a religião, a ciência e o senso comum com arte, né? Então são 5 grandes campos do conhecimento humano. E, de certo modo, as pessoas começaram a deixar de lado aspectos que são fundamentais para a existência humana. Um deles é o conhecimento mitológico. E não é só a mitologia grega que traz uma repercussão, que traz contribuições importantes para nós, mas existe a mitologia africana, existe a mitologia nórdica, então as orientais, né? Então vão existir diversas fontes mitológicas importantes. A minha concentração maior, o meu alvo assim, de estudo maior é a mitologia grega, que traz uma contribuição muito importante para nós aqui do Ocidente. Então, quando nós imaginamos, por exemplo, falas nossas, como o calcanhar de Aquiles de fulano é tal coisa, né? A gente fala naturalmente e não sabe nem o que está falando, né? Você já lembrou, por exemplo, de um golpe nas lutas livres chamado Mata-Leão? Sim. Pois vem de um mito grego, que é o mito de Héracles, ou Hércules, como ele ficou conhecido a partir do pensamento latino, pensamento dos romanos. Então, nós já temos a mitologia meio que incorporada na nossa vida, nas nossas falas, só não sabemos disso. E às vezes nós meio que repetimos aquelas trajetórias dos deuses gregos ou dos heróis gregos. Então, nesse sentido, a mitologia pode dar uma contribuição até para a gente mudar de rota. Se nós estamos percebendo que estamos enveredando por caminhos que não seriam os mais interessantes, é como se o mito dissesse assim, olha, observe esse ponto e faça uma mudança. Sobretudo quando nós temos um pouco mais de capacidade de olhar aquilo que chamamos de o invisível. Porque olhar só o prático, o concreto, pode fazer com que a gente perca muito da nossa capacidade perceptiva. E que te dá uma margem de erro maior, imensa, né? Imensa. O mito é como se fosse assim, uma sabedoria que está no universo virtual. Só que a gente vai reproduzindo-a e transformando-a em realidade concreta sem perceber que isso está acontecendo. Essa percepção pode ser trabalhada, Cal? Como? Até conversar sobre esse tema, que é o que nós estamos fazendo aqui, já vai levar para as pessoas, né, até para nós mesmos, um pouco de percepção. Será que a gente está, digamos, ouvindo os chamados da vida para cumprir a nossa jornada heróica? Será que nós estamos, por exemplo, entrando na recusa, que é algo comum nos mitos dos heróis, que é aquela ideia de você é chamado, você tem um potencial muito grande para colocar a serviço da vida e de repente você recusa, você não faz. Então muita gente, que eu diria assim, são heróis que estão adormecidos, essas pessoas podem acordar agora quando nós estamos nesse papo, quando nós estamos trazendo essas reflexões. A conclusão que eu cheguei até agora, Cal, é que todos nós somos deuses e heróis. Todos nós. Só que, como você falou, alguns estão adormecidos. A gente não tem essa consciência ainda dessas características que fazem parte da nossa personalidade. Exatamente. E assim, muito interessante, Gabi, que é pensar que as pessoas atribuem o nome herói a algo muito grandioso. E esquecem que o herói não precisa ser alguém com fama. O herói pode ser herói de um. O herói pode ser herói da própria vida. O herói pode ser o herói da sua família. Então, o pai pode ser o herói do filho. Nós já temos esse tipo de coisa. E como se fosse assim, norteador da nossa existência. Então, o herói não precisa ser alguém que está sempre tendo sucesso. Então, há muitos heróis anônimos, que são seres humanos sem os quais o mundo seria diferente. Né? O mundo seria pior. Então, são heróis que estão no anonimato fazendo coisas grandiosas. Portanto, é importante fazer a distinção entre fama e importância. Muita gente é famoso e pode não ser importante e essa fama vai durar 5 minutos. Outros são pouco famosos ou nada famosos e vão ter uma importância significativa na nossa vida. São reconhecidos, né? Eu podia citar um deles, que eu sou fã, e que a gente só veio descobrir o quanto ele era herói pelo trabalho social que ele desenvolveu e que continua aí até hoje, que é o Ayrton Senna.
Enquanto em vida, em momento algum, nenhum cidadão sabia do trabalho social que ele fazia. Imagina. Isso só veio à tona depois da morte dele. Perfeito. Esse é o tipo do herói que as pessoas não conhecem esse lado dele, conhecem o Ayrton Piloto, e que desenvolve um trabalho fantástico. É mais ou menos isso, Cal? Tem essa pegada, tem essa coisa de alguns heróis que fazem com que a vida aconteça e a gente nunca vai saber. Tem muitos que a gente nunca vai saber. Mas o que para mim é mais impressionante na construção dos mitos na própria vida é a ideia de que você pode fazer diferença. Porque o herói é alguém que faz diferença, né? Então ele nasce com uma finalidade de fazer diferença no mundo. E normalmente ele é um híbrido. O herói grego é uma mistura do potencial divino com a realidade humana. Normalmente são filhos de deuses com humanos ou de deusas com humanos. Né? Então é uma coisa muito interessante nós percebermos que até esse caráter simbólico está lembrando assim, olha, você pode ser um herói, lembrando que você, além de ter a sua parte chão, a sua parte humana, você tem algo divino, algo que é transcendente e muito mais poderoso do que o que você pode imaginar. Nesse contexto, fazer, sentir, expressar, como você colocou, são itens vitais, né? Sim, sim. É como se na hora que aceita-se o chamado para uma jornada heróica, o mundo já começa a te perceber como alguém diferente. Então você aumenta o seu poder de influência, você aumenta a sua capacidade de congregar outras pessoas com esforços numa direção comum, e muita coisa começa a mudar quando alguém te olha e percebe em você uma aceitação de uma jornada heróica. Uhum. Cal, minha dúvida é a seguinte, não sou conhecedora da mitologia grega, estudiosa como você, mas imagino que também os heróis tinham seus pontos fracos. Isso, né? Isso, a gente identifica eles como, normalmente, seu ponto forte é aquele que é reconhecido por tal arma, por atributo, tal... Né? Exatamente. Uhum. E só que os seus pontos fracos normalmente são ignorados, né? Não são tão valorizados. E assim como nós, cada um de nós, não heróis, né, da mitologia grega, mas heróis da vida, temos também os nossos pontos fortes e fracos. Perfeito. Como equilibrar esses pontos? Todos os heróis, Gabi, eles demonstram competências, poderes e atributos bastante fortes que são o seu lado divino. Né? Então a gente vai perceber em Hércules uma força estrondosa, a gente vai perceber em Aquiles uma coragem insuperável. Então cada um dos heróis ele vai demonstrar isso. Por outro lado, eles também demonstram aquilo que nós chamamos de atributos contraditórios ou as vulnerabilidades do herói. Então imagine hoje, trazendo para a vida prática, grandes líderes, grandes personalidades, grandes pessoas que inspiram outras pessoas. Essas também terão as suas vulnerabilidades, essas também terão seus pontos fracos. No mito de Aquiles, por exemplo, ele é alguém que nasce depois que 6 outros irmãozinhos dele nasceram antes e morreram. Sua mãe era uma deusa, seu pai era um humano. Estamos falando da deusa Tétis e do deus Peleu. Então, Aquiles, quando nasce, ele percebe, ele chega já dentro de uma história de outros 6 irmãozinhos que tinham morrido. Por quê? Tétis, como uma deusa, quer deixar com os seus filhos a imortalidade. Ela acha assim, é o presente maior que alguém pode deixar com um filho. Só que aí ela leva os bebezinhos, assim que nascem, para uma tal fogueira sagrada. E essa fogueira acaba matando os bebezinhos. Então ela mata 1, mata 2, vai até o 6º. Quando Aquiles nasce, ela muda de ideia. Então, vamos fazer diferente? Vamos mudar essa estratégia que não está dando certo, não né? está funcionando muito bem. Esquece a fogueira. Vamos fazer de uma outra forma? Então, a ideia dela agora vai ser, vamos banhar esse filhinho, né, esse bebezinho, nas águas perigosíssimas do rio Estige, que é o Rio dos Mortos. Só que essas águas, segundo uma tradição, elas teriam um poder de trazer para um mortal que ali se banhasse, que ali tivesse a coragem de se banhar, a possibilidade de ele se tornar alguém invulnerável. Então ela leva o bebezinho, Aquiles, e vai mergulhá-lo nas águas do rio Estige. E ela pega o bebezinho pelas perninhas, de cabeça para baixo. Quando ela vai mergulhá-lo na água, e chega a fazê-lo, o seu marido, Peleu, vê e diz, ela matou 6 no fogo. Vai matar o 7º afogado. Vai matar o 7º. Aí ele vem correndo e
toma Aquiles das mãos de Tétis. Então, neste momento se configura um instante em que Aquiles vai ficar com a sua vulnerabilidade, porque ela mergulhou Aquiles nas águas do rio até os calcanhares. Então, não foi protegido pela água do Estige, justamente nos calcanhares. E é justamente aquilo que vai configurar ele um ponto fraco, que mais tarde, na Guerra de Troia, vai fazer com que ele morra ao ser alvejado por uma flecha envenenada de Paris. Então, na sua luta, ele vai ser ferido e ele vai morrer por causa dessa flechada, justamente num ponto que ele não foi protegido. E isso também representa para nós essas vulnerabilidades que nós temos. Para uma pessoa vai ser uma ira muito incontrolável. Para algumas pessoas vai ser uma acomodação incontrolável. Para outros, a sua fraqueza vai ser um vício. Enfim, todos nós, enquanto heróis da vida, precisamos descobrir quais são as nossas vulnerabilidades. Quais são os nossos pontos fracos. Através do processo de autoconhecimento, nós vamos perceber onde estão os nossos pontos fracos, para que, durante a nossa trajetória, a nossa jornada na vida, nós também saibamos nos livrar das flechadas que a vida vai trazer. Temos capacidade de trabalhar cada vulnerabilidade dessa nós próprios, ou vamos precisar de alguém do nosso lado? Eu acredito que as duas coisas. Eu não penso que o ser humano ele tenha a condição de se olhar inteiramente. Uma das coisas muito interessantes que a gente conhece a partir do trabalho com mitologia, filosofia e também dentro das minhas disciplinas práticas, que são o coaching e a PNL, que eu levo para as empresas, que eu levo dentro das minhas palestras e nos cursos que eu faço, é que nós não temos condição de perceber tudo em nós. Então, quando nós nos submetemos a algum tipo de busca de autoconhecimento, vai ser interessante também, ou num curso, ou em leitura, ou seja lá como for, termos esse olhar do outro. E muita gente vai conseguir isso na terapia, muita gente vai conseguir isso no coaching, e, de certo modo, é uma forma de você lançar o seu olhar sobre si mesmo a partir do olhar dos outros. Então, há em mim pontos fracos, há em mim pontos cegos, coisas em mim que eu nunca vou perceber sozinho. E o outro pode me oferecer essa contribuição. Então, é interessante que até na trajetória dos heróis, a gente pode tocar nesse ponto também, o herói precisa de ajuda. E acho que o principal nesse caso, Cal, é você reconhecer que precisa de ajuda. Porque tem muita gente que não reconhece os seus pontos fracos. Exatamente. Né? E para buscar ajuda, acha que é perfeito, que o errado é o outro. E o outro não está sabendo lidar comigo que sou correta, né? Exatamente. Percebam, por exemplo, no mito grego heróico de Heracles, que a gente chama de Hércules, por conta do rebatismo dele a partir do nome que foi dado pelos romanos, pelos latinos. Então a gente costuma chamar de Hércules, mas na verdade estamos chamando do mito grego de Heracles, a partir da linguagem original. E Heracles, há um instante em que ele está, num dos seus trabalhos, lutando contra um monstro terrível, que é a Hidra de Lerna. E essa hidra era uma espécie de cobra gigantesca com muitas cabeças, né? E ela era uma cobra com cabeças imortais. Então, quando Heracles cortava uma cabeça com sua espada, nasciam outras. Nossa, outras? Ou era outra? Exato. Então ele cortava, nasciam outras. E aí o que acontece? A sorte dele é ele ter a ajuda de Iolau, que era seu primo e que estava ali por perto, dando apoio a ele. E aí ele descobre o seguinte: na hora que Heracles corta uma cabeça, Iolau vem com uma tocha e cauteriza. Então, na hora que ele lança o fogo justamente naquele coto da cabeça que foi arrancado, impede o nascimento. E aí ele só consegue vencer a Hidra de Lerna porque tem alguém do lado. Então é muito importante nós termos a possibilidade de, mesmo reconhecendo o nosso potencial, o líder organizacional, uma pessoa que é assim, olha, eu sou o bambambam numa determinada área, eu consigo realizar muito, eu produzo muito, eu crio muito, eu sou muito bom no que eu faço, eu tenho excelência. Mas você só vai ser um herói se você tiver condição de perceber que em determinados momentos você precisa do outro, você precisa de ajuda. Cal, os nossos erros, as nossas fraquezas, essa nossa vulnerabilidade, todos nós temos que encará-los
como pontos positivos em cima dele, tipo assim, até entrar o processo da resiliência. Nossa. É uma coisa nossa, faz isso, parte. Isso, é uma outra característica interessante dos heróis, que eles conseguem perceber aquilo que poderia ser algo contra, ele transforma em algo a favor. E deriva de uma lei física, a ideia da resiliência, né, que são materiais que recebem uma força contrária e depois são capazes de voltar ao estado anterior. E quando trazemos isso para a vida humana, ou seja, eu passo por uma adversidade, eu passo por uma dor muito intensa, uma dificuldade, uma perda, e eu tenho condição de me reerguer ou de ressignificar, como falamos na neurolinguística, eu transformo isso dando um novo significado. Aquilo que poderia parecer ruim e contra mim, eu uso isso a meu favor. Ou como um resgate do meu potencial interno, para resistência, para força, ou como algo que eu levo na ótica do aprendizado, aprendo algo com isso. Quando nós mergulhamos no mito, e eu vou trazer Héracles de novo, Héracles vai vencer num dos seus trabalhos o leão de Nemeia. E é por isso que vem a ideia do mata-leão. Mata-leão. Um leão gigantesco, um leão que vivia dizimando pessoas da região de Nemeia, dizimando rebanhos, e esse leão estava naquela coisa, destruindo tudo, e ele faz parte de um dos trabalhos de Hércules, matá-lo. Só que esse leão tinha um couro intransponível. Nenhuma espada poderia perfurá-lo, nenhuma lança conseguia perfurar. Como é que eu vou vencer esse leão? E aí Héracles consegue isso dando o golpe mata-leão. Ou seja, sufocando o leão com um golpe de braço no pescoço, apertando até que ele morre. Nossa, aliás, isso a gente vê aí, MMA, a gente vê nas lutas, o mata-leão é justamente esse golpe que vai sufocar o inimigo, até que ele perca as forças, até que ele perca o combate. Então, Hércules vence o leão. E aí, como ele tinha a consciência de que o couro desse leão era intransponível, ele disse, nossa, eu posso usar isso a meu favor. E ele precisa arrancar o couro desse leão para usar este couro como uma espécie de proteção, um manto protetor, um escudo protetor. E aí ele disse, mas como é que eu vou fazer se eu não consigo rasgar este couro, arrancar esta pele, porque o leão já tem o couro intransponível. Aí ele usa as unhas e as presas do leão, do próprio leão. Olha só. E aí com essas presas ele consegue rasgar este couro e transformar este couro numa espécie de manto de capa que o protege nos outros trabalhos e dificuldades que ele vai ter à frente. Então, é uma demonstração também mitológica, simbólica, de que nós podemos usar aquilo que seria, a princípio, contra nós, a nosso favor. A nosso favor. Gente, fantástico, eu tô aqui encantada, eu adoro ouvir essas histórias. É bom demais, né? Adoro ouvir essas histórias. E aí, quando você vai falando, Cal, eu vou tentando me colocar nas situações. E aí eu imagino a importância da inteligência emocional nesses casos, né? Desses heróis e nós também, né? Na vida real. Porque se a gente não tivesse inteligência emocional, a gente simplesmente senta e chora, né? Porque eu vou... O que eu vou fazer? Vou encarar o leão que não consigo matar ele de jeito nenhum? Exato. Não. Você tem que pensar numa solução, como conseguir alcançar o seu objetivo ali, não sentar e chorar, né? Que é o que muita gente, infelizmente, faz. Né? Muito bacana isso, Gabi, porque o que a gente está trazendo aqui, um componente da inteligência, um componente da ideia, da criatividade. Então, indiscutivelmente, quando Héracles não apenas usa a sua força, mas usa um saber para poder resgatar daquela situação algo que seria positivo para ele mais tarde, a gente está vendo que o herói pode ser assim, alguém que não está usando apenas a força bruta. Isso. O herói não está apenas usando uma coisa, digamos, mais terra. Ele também está usando algo que tem a ver com um saber, com uma competência, uma habilidade de pensamento, de criatividade, com certeza. Com certeza. Nós somos líderes em qualquer situação, né? Até na vida pessoal nós somos líderes, temos que ir com habilidade. Gabi colocou uma coisa importantíssima. Sem inteligência emocional, não somos nada, né? Nossa, o poder de uma decisão é um ponto forte do herói. E acho que a decisão é algo que nos torna humanos. Duas coisas que nos tornam humanos: decidir e errar. Isso. Né? São errar bem humanizantes. Né? E essa coisa da inteligência emocional tem muito a ver com as duas realidades. Para decidir é preciso
que nós saiamos dos instintos, saiamos daquilo que é automático em nós e passemos a pensar, a racionalizar. Né? Para decidir vai ser importante. Então, é como se a gente tivesse a possibilidade de administrar as emoções e de lidar com o erro, porque como não temos garantia de que as nossas decisões serão sempre as melhores, as acertadas, a gente vai precisar ter inteligência emocional para lidar com o erro. Estava pensando aqui em relação às características dos heróis da mitologia grega, que a gente pode identificar essas características em pessoas que se destacam, por exemplo, no mercado de trabalho, que se tornam líderes, né, de equipes dentro da escola, que chega até o mercado de trabalho e se destaca para ser o chefe. Quais são essas características que um bom chefe, por exemplo, traz dos heróis da mitologia grega? Beleza. Bom, um deles, Gabi, pode ser a coragem. Todo herói, ele é alguém que enfrenta, né, aqueles desafios, aquelas dificuldades com muita bravura, com muita coragem. Nós vamos perceber isso praticamente em todos os heróis. Tá? Então, com um detalhe interessante. A palavra coragem começa com cor. Né? E isso tem a ver com o prefixo daquilo que é do coração. Tá? Então, essa coragem que aliás, Sérgio Buarque de Holanda falava que o brasileiro é cordial, mas não no sentido de cordial que o senso comum atribui a essa expressão, mas o cordial não é do bondoso, do suave, do meigo, do manso, não. Quando o Sérgio Buarque de Holanda, nos seus livros, fala sobre o brasileiro é cordial, ele queria dizer que o brasileiro age a partir da emoção, a partir do coração. E essa é uma característica do herói. Agir em função deste chamado, desta emoção de fazer, de levar adiante. Então, essa pode ser uma atitude que vai ser tanto um atributo positivo como um atributo contraditório. Então, se o herói não tiver muita percepção, ele não vai conseguir transformar esse atributo em algo positivo. Pelo contrário, pode ser uma coragem que o leve a cometer erros muito sérios dentro de uma organização, de não olhar, por exemplo, as situações adversas, de não olhar as intercorrências, de não olhar as ameaças que estão cercando a sua iniciativa. Então, esta é uma característica forte que pode tanto ser na dimensão positiva como na dimensão negativa. Mas, indiscutivelmente, o herói tem coragem. E outra coisa, um atributo do herói que a gente pode trazer para um ambiente do trabalho é o seu tamanho é dado pelo seu inimigo. Deixa eu esclarecer como é que é isso. O tamanho do herói, quem dá não é o herói. É o inimigo. É o inimigo do herói. Então, quanto maior for a adversidade, quanto maior for aquilo que ele precisa combater, e aí trazendo para o universo corporativo, com a empresa, quanto maior for a concorrência, quanto maior for, digamos, situações adversas de crise. Por exemplo, a gente está vivendo uma situação bastante complicada, né? Difícil, complicada, mas agora essas situações são situações que fazem os heróis surgirem. Isso. Então, a forma como nós lidamos com os nossos desafios vai dar o tamanho do herói. Então, o herói não é um herói grandioso se ele está enfrentando mosquitos. Não o Zika, né? Não o Aedes aegypti, porque esse precisa ser herói. Mas digamos assim, se ele está enfrentando coisas muito pequeninas, se ele está enfrentando situações muito irrelevantes, muito fáceis de resolver, esse herói é um herói bobo. Mas na hora que ele enfrenta dificuldades acerbas, grandes inimigos, grandes monstros na mitologia ou na vida prática, no trabalho, grandes dificuldades para poder manter a sua missão, para manter a sua estrada na jornada, aí esse realmente é um herói grandioso. Tá? Então, nós falamos aqui da coragem, falamos, por exemplo, do tamanho que ele vai ter a partir dos inimigos, e é interessante perceber outros pontos também. Deixa eu me lembrar de lembrar a vocês de um que para mim ele é muito significativo. O herói morre e renasce. Praticamente em todas as histórias dos mitos gregos, há no herói essa situação em que ele vai vencer um grande desafio, mas antes de vencer o grande desafio, ele passa por uma provação e ele pode morrer para depois ressurgir. Então, se a gente for trazer, por exemplo, para o mundo
mundo nosso aqui, o mundo corporativo. Você lembrou muito bem, quando a gente conversava nos bastidores, Lula, o aspecto, por exemplo, do Steve Jobs. Né? O Steve Jobs, na sua grande jornada heróica dentro da Apple, há um momento que ele morre na Apple, que seria uma morte simbólica, o momento que ele é expulso da própria empresa que ele havia criado, né, junto com o Wozniak, décadas antes. E isso é representativo, isso é simbólico, porque o herói morre para renascer. E nós vamos ver nas histórias dos grandes nomes que deixaram um legado para a humanidade, situações assim, de morte e renascimento. Jesus Cristo, né? Pois é. O maior exemplo, né? Então, a gente tem a narrativa bíblica, a narrativa evangélica da estrada de Cristo, de Jesus no mundo, é uma narrativa que se apropria também da jornada heróica. Agora, Cal, uma coisa me chamou a atenção nessa nossa conversa desde o início. A ausência de mulheres, características femininas, né? Me senti excluída desse processo. Porque quando a gente fala, por exemplo, quando você falou sobre a coragem, né? E falou sobre o lado bom e o lado ruim da coragem, normalmente eu pensei, a mulher normalmente é mais segura em relação a isso, legal, né? Legal. Ela não mergulha de cabeça se não tiver a segurança necessária. O homem seria mais impulsivo nesse sentido. Qual a relação, então, que a gente pode fazer das mulheres com essas características da mitologia grega? Vamos resgatar e vamos evocar a importância feminina. Claro, existem inclusive 2 livros que falam muito sobre isso, que um deles é o Feminino e o Sagrado, e o outro é o livro da Clarissa Píncolas Estés, que é o Mulheres que Correm com os Lobos. Então são 2 livros que tratam muito desse arquétipo da mulher selvagem, do arquétipo da mulher guerreira, da mulher heróica. E nos mitos gregos nós também temos, porque a gente começou a falar de Héracles, de Aquiles, que são grandes nomes masculinos dos mitos heróicos, mas se nós formos, por exemplo, nos apropriar do mito de Psique, nossa, Psique é uma mulher que vive uma trajetória heróica fantástica. Na verdade, quando ela nasce, ela se torna uma linda jovem, tão bonita que chega a fazer com que os homens a adorem como se ela fosse uma deusa. E quem fica, né, assim, muito invocada com isso é Afrodite, uma deusa, que era a deusa da beleza, da sedução. E ela diz, nossa, como é que podem lá embaixo na Terra estarem adorando uma mortal, que é Psique, enquanto eu estou sendo esquecida, estão esquecendo de fazer as minhas honrarias nos templos. E aí ela fica muito revoltada, faz uma espécie de maldição, digamos assim, para que Psique precise se apaixonar por um monstro e seja devorada por ele. Então ela ordena ao seu filho Eros que fleche Psique e fleche um monstro, para que os dois se apaixonem e que ela seja devorada pelo monstro. Também no mito, os pais de Psique sabem que, a partir de uma profecia, de que Psique tem que ser ofertada a um monstro para que a sua cidade e toda aquela população não morra. Então Psique já está predestinada, tudo encaminhado, né? Predestinada a ter um fim trágico. A salvação da cidade. Pois é. Quando Eros vai flechar Psique, ele se fere com a própria flecha. Eita, então ele se apaixona por ela. E aí fica aquela história, né? Se ele desposar Psique, ele vai estar contrariando a mãe. Então ele resolve sequestrar Psique. Psique entra num sono profundo, é levada para um castelo, e nesse castelo, onde ela tem tudo o que ela pode imaginar, ela deseja alguma coisa, servos invisíveis trazem essas coisas para ela. Ela tem toda a riqueza, todo o luxo, mas ela tem que ficar sozinha. E à noite, Eros vem e dorme com ela. Dormir aqui, digamos, é uma forma eufêmica de dizer o que eles vão fazer, já que são um casal, toda noite, com um detalhe. Ele ordena a ela, você nunca me enxergará. Sempre virei à noite, dormirei com você, teremos o nosso amor sempre na escuridão. Eu não sei o que é que aconteceria com você, Gabi, se uma pessoa dissesse não, assim... Obrigada. Não topo. Não é? Dissesse, não me enxergue, né? Não faça isso, não faça aquilo. Pois bem, ela fica nessa situação da proibição e de um pacto de não enxergá-lo.
E aí acontece um momento em que, mais tarde, tem uma série de rolos essa história, as irmãs convencem a fazer o que ela vai fazer mais tarde. Ela também não podia ter contato com outras pessoas, vivia naquele bem bom, aquele palácio maravilhoso, mas ela não podia ter contato com ninguém. E aí há um momento em que ela pega uma candeia, uma espécie de lamparina de óleo fervente, e ela vai ver quem é o marido dela. Então ele está dormindo, depois de terem passado momentos muito prazerosos juntos, noite total, ela acende a candeia, e quando ela acende, que olha o marido dela, está lá aquele homem que é um deus, né? Belíssimo, deitado, peladão lá, e ela fica muito trêmula e derrama azeite fervente em cima dele. Gente. E aí ele se fere, acorda assustadíssimo e disse: você descumpriu o nosso pacto, Partiu. eu vou me embora. E aí partiu, vai voando, e aí ela agora tem que empreender toda uma série de trabalhos numa jornada heróica para resgatá-lo. E é incrível, no final, é uma história que tem final feliz, tá? Então no final ela consegue, mas é nitidamente uma jornada heróica da mulher, do feminino, em busca de alguma coisa que para ela era muito positiva, ou seja, em busca do amor. Agora, Cal, me desculpe, mas eu vou destacar umas características aqui que eu observei das mulheres. Você vê, por exemplo, a Afrodite. Tudo começou porque ela ficou com ciúmes. É raiva, né? Raiva, inveja da situação, porque ela foi esquecida por conta da beleza da outra. Sim, sim. Então, os sentimentos não são muito lá bacanas, né? Da parte dela. E aí, esse problema todo com o Eros vem a partir da curiosidade também, sim, né? sim, Da sim. outra. Então, assim, você vê que não são sentimentos muito nobres Vamos das trazer, mulheres. Não, é engraçado, porque se a gente tiver um olhar mais rápido, a gente pode até imaginar que essa curiosidade de psique seria uma curiosidade sombria, uma curiosidade ruim. Mas sabe o que acontece, Gabi? É essa curiosidade que liberta a psique. É verdade. Porque ela estava no final dá certo, né? Ela estava num castelo aprisionada. Era uma bonequinha de luxo, Intocável. né? Intocável. Ela vivia uma vida para atender aquilo que era uma demanda do outro. Então, no momento em que ela faz isso, ela transgressora, criativa, ela quebra uma coisa que estava ali aprisionando, e é muito fácil a gente ser aprisionado por luxo, é fácil a gente ser aprisionado por condições que às vezes Conforto, vão nos... né? Não é? Cômodo, né? Umas coisas que nos acomodam, e de repente o psique diz: peraí, como é que é isso mesmo? Não estou satisfeita. Né? E eu acho isso interessante, porque a gente pode olhar sempre de uma forma ou de outra. Uma característica interessante na mitologia é essa, que você pode olhar de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E nos mitos heróicos masculinos, existem coisas muito complicadas. Por exemplo, Aquiles, ele é de uma selvageria impressionante. Então, há muitos instantes em que nós vamos perceber assim, coisas que ele faz, que até os deuses o condenam depois. E até a flechada que ele vai receber no calcanhar na guerra pode ser uma espécie de contrapartida para algumas atitudes de Aquiles, que são atitudes muito, mas muito violentas, muito sanguinárias. Então, a gente vai perceber essa dualidade de observação. Isso é muito interessante. O que a gente vê é que a mitologia nos acompanha contemporaneamente. A gente está vivendo lado a lado. Tem umas participações aqui, Cal, a Jai está parabenizando todo mundo. Falando em mulher, também Medeia, né? Tem aqui o outro também, o Pedro do Chiefre disse: por que adoramos assistir os anti-heróis? Ele até destaca aqui alguns papéis do Clint Eastwood. E ele diz assim: mas odiamos conviver com eles. Há uma diferença entre o herói e o anti-herói? Isso pode ser colocado nesse contexto? Legal isso. O anti-herói, ele meio que aparece como contraponto. Tá? Ele vai ser aquele que não teria a princípio nada para ser um herói, ou muito pelo contrário, só que de repente ele surge como alguém que também tem atributos heróicos. E isso nos cativa, porque nessas fraquezas nós nos sentimos irmanados, nós nos sentimos muito
semelhantes àqueles que são os anti-heróis, aqueles que se parecem um pouco mais conosco. E é muito interessante, nós podemos nos identificar com o anti-herói da mesma forma como nos identificamos com o herói. É aquela história, nós temos dentro de nós o bom e o ruim, digamos assim, né? Sim. Cabe a nós colocar, explorar o que... E o mito grego, ele foge um pouco da nossa tradição judaico-cristã, que tem muito uma referência do certo e do errado, do bom e do exatamente. mal. E os mitos gregos, eles trazem uma espécie de dualidade. Aquilo que em algum momento pode ser ruim, como a curiosidade, em outro momento pode ser algo muito bom. Aquilo que pode ser algo ruim, como a coragem, o ímpeto, em outro instante pode ser algo muito bom. Então, é um misto de possibilidades que tem muito a ver com circunstância, com contexto, e não com a coisa em si, com a essência da coisa. Tá? Aquiles, por exemplo, ele não sabe se ele quer ir para a guerra ou não. É um momento da recusa, que é natural nas trajetórias heróicas, que é um instante em que você recebe o chamado, e você diz, pô, quero ou não quero? Quero ou não quero. Né? E você que está aí nos escutando, quantas vezes, talvez, você já tenha ouvido chamados e não dado conta, não dado muita atenção, chamados para empreender alguma coisa forte, alguma coisa nova, alguma coisa diferente, uma trajetória heróica. E você não fez, não foi. O medo pode ser medo, claro. O medo pode Insegurança, paralisar, né? Insegurança, achar que não é com você, não. Lula pode fazer isso, Lula Tavares que está aqui, Gabi pode fazer isso, né? Então, mas quem sou eu para fazer isso? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Então, a falta de autoconhecimento também para reconhecer os próprios recursos. Quando Aquiles vive essa experiência, ele fica na dúvida, vou para a guerra de Troia ou não? E ele procura a sua mãe, Tétis, aquela que o segurou pelos calcanhares. Que matou Matou cinco. antes. E aí ela de repente diz, meu filho, qual é a sua dúvida? Vou ou não vou para a guerra? E aí, em linhas gerais, nesse diálogo, ele vai dizer para ela, olha, eu não sei, eu fui chamado, mas não sei. E ela diz, se você quiser ficar, se você não for para a guerra, você será feliz. Você se casará, terá filhos, será muito amado pela sua esposa, pelos seus filhos. Se você ficar, além dos seus filhos, você será amado pelos seus companheiros, pelos seus amigos. Seus netos o amarão também. Seus bisnetos, talvez não tanto, porque poucos deles o conhecerão. Exatamente. Seus tataranetos, estes não Muito te amarão, porque eles nem vão saber que você existiu. E assim, na próxima geração, você será esquecido. Nenhum legado, nada ficará de você. Mas se você for para a guerra, toda a humanidade, em todos os tempos, lembrarão do seu nome. E é algo que nós estamos fazendo agora aqui, querido ouvinte, querido Lula Tavares, querida Gabi, a gente está falando de Aquiles. Então, ela diz, você será lembrado por todas as eras, por todas as pessoas. Mas é você quem decide, até porque, se você optar em ir para a guerra, você não voltará a me ver. Você morrerá cedo, você nem sequer terá um novo encontro comigo. E, enfim, o que você decide? Que escolha, hein? E ele decide ir para a guerra e se eternizar, porque isso é um ponto interessante em relação aos mitos gregos. O desejo genuíno, intenso em ser eternizado pelo seu legado, em deixar algo no mundo que vai ser algo importante para este lugar, para este mundo, para este... Né? E que você seja lembrado por aquilo que você deixou. Mesmo que você tenha que morrer por isso. Mesmo que tenha. Que para nós, em termos de humanidade, sim, a gente pode dizer assim, vem cá, e a gente aqui na Terra, carne e osso e tal, eu, vocês aqui, nós precisamos morrer por um objetivo, por um ato heróico. E eu digo assim, olha, é que essa morte pode ser também vista de forma simbólica. É que no ato heróico, quando eu aceito ir para uma jornada, eu morro para um tipo de vida. E eu... É uma escolha, né? Caminho numa escolha de um outro tipo de vida. Então é a morte para uma vida igualzinha, é a morte para uma vida mesma, é uma morte para uma vida pequena e a abertura de um caminho que pode ser um caminho grandioso. Carl, dessas etapas que você colocou aqui, a gente já destacou, né, a recusa do chamado, o chamado à aventura, como foi agora, as provações, a morte e a ressurreição. Existe alguma que é, digamos assim, mais forte, mais destacada, ou elas se equilibram? Elas meio que são importantes, né, em todas
as caminhadas heróicas, nós temos várias etapas que se sucedem e que em todos os mitos elas meio que se repetem. Algumas são as mais importantes. Talvez uma que eu diria assim, não é a mais importante, mas é uma que a gente às vezes esquece, é o encontro do herói com o mestre. Então é muito comum que o herói encontre com aqueles que serão seus mestres ou seus mentores. Né? Uhum. E esse encontro é algo muito importante, até porque o mestre pode não ser uma pessoa. Então o mestre de um herói, ou de um líder, ou de alguém que está aqui nos escutando, pode ser uma ideia. O mentor pode ser um livro, pode ser um acontecimento que muda a sua forma de ver as coisas. Então, sempre existirão uma ideologia ou um caminhar que pode funcionar para este herói como uma espécie de mentor ou mestre. E isso vai fazer um divisor de águas existir na trajetória. Como era este herói antes e como se torna esse herói depois do encontro com o mentor, depois do encontro com o mestre. Cal, a gente destacou aqui as características do herói, enfim, e já falamos que tem o lado bom e o lado ruim também dessas características. Sim. Mas a gente sabe que, infelizmente, muita gente acaba optando por seguir o lado ruim, né? Do pessimismo, da insegurança, enfim, do medo, e se acomodam nessa situação. O que você diria para essas pessoas que escolheram, mesmo que não racionalmente, né? Porque ela não falou, eu escolho ser infeliz, mas nas suas atitudes no dia a dia. O que você diria para essas pessoas saírem desse estágio para evoluir e tornar essas características como positivas? Uma possível caminhada numa nova forma de entender a vida, de sair dessa coisa que às vezes nos apequena, né, nos torna limitados, é descobrir quais são os nossos hábitos, que são hábitos congelantes, que travam o nosso crescimento. Em programação neurolinguística, em coaching, nossa busca com as pessoas, ou individualmente ou em grupo, é justamente ajudá-las a quebrar automatismos. Não há nada, Gabi, mais limitador do que um hábito que não está nos deixando crescer. Então, às vezes são formas de existir, às vezes são formas dualistas de ver a vida. Ou é isso ou é aquilo. E é muito triste que a gente está diante de situações onde as pessoas pensam assim. Né? E não há nada mais complicado na vida do que nós termos apenas ideias que são dualistas. Esta pessoa ou é boa ou é ruim. Essa situação ou é boa ou é ruim. Né? Então, se não acredita em mim, ou se não segue aquilo que eu sigo, esta pessoa não pode estar do meu lado porque ela não tem nada a me acrescentar. Então, isto pode ser um hábito. É um hábito de pensamento. A gente acabou construindo a ideia de hábito muito voltada para um vício. Né? Mas esses hábitos e esses vícios podem ser venenos mentais, coisas que estão dentro de nós. Então, se você tiver condição de ir questionando a si mesmo, fazendo perguntas para você próprio e admitindo a possibilidade de estar errado, já é uma mudança de paradigma, já é uma mudança de pensamento. Eu admitir que estou errado é uma possibilidade muito grande de começar a respirar e dizer, puxa, tem muito mais no mundo para me... Muito mais esse mundo tem a me oferecer e eu posso observar com calma. Há um livro que eu posso sugerir também, que eu gosto muito dentro dos meus cursos, nas empresas onde eu atuo com treinamento, que é o livro do Charles Duhigg, chamado O Poder do Hábito. Esse livro trata de situações no cotidiano, né, nas empresas, na vida prática, em que nós estamos condicionados a agir não por pensamento, mas apenas por hábito. E ele vai dando exemplos e vai ajudando a gente a perceber que, às vezes, mudar é uma escolha. Nós podemos começar agora a escolher fazer de forma diferente. Maravilha. Cal, nosso tempo infelizmente acabou, mas foi incrível o nosso bate-papo. Muito obrigada por sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço, gente. Um prazer incrível poder estar aqui. Forte abraço, Cal Mascarenhas. Um prazer tê-lo aqui. Tudo de bom.